Já ganhou presente repetido e deu pra outra pessoa? Já, verdadeiro. Não posso falar, bicho, é indiscrição demais. E se quem me deu for assistir o Café com Bolos? Já fingiu que conhecia uma pessoa que te chamou pelo nome? Cara, verdadeiro. Hoje. Verdadeiro. Qualquer um faria a mesma coisa, pô. A pessoa te chega, ô, Bolos, não sei o que. Eu vou falar, quem é você? Ô, Bolos, lembra de mim? Não. Ela sabe que você não lembra, mas ela fala, lembra de mim? Eu falo, lembro. Aí a pessoa fala, lembra nada. Eu, pô, puta gente deselegante, bicho. Você tá fazendo uma social e o cara ainda quer ficar espizinhando ali. Lembra de onde, então? Qual que é meu nome? Bom, gente, no último Café com Bolos, eu desmenti as fake news sobre mim e minha família. Muita mentira, muito absurdo. Mas nesse agora, eu vou falar algumas verdades sobre a minha vida, sobre meus gostos, sobre o que eu faço. São 20 anos de muita luta e de muitas histórias. Histórias de alegria, histórias de choro, histórias de emoção. Um monte de história verdadeira que vocês talvez ainda não saibam sobre mim. É isso que nós vamos falar hoje no nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Nossa, mas você estragou tudo, sua voz é muito... Galô, pouca gente sabe que eu fui estudar psicanálise. Eu fiz a minha graduação em filosofia na USP, já estava atuando no movimento social e tal quando terminei. Eu falei, porra, eu queria ser professor. E fui ser professor de filosofia. Dei aula no ensino público estadual, e para mim foi uma experiência muito gratificante. Eu já tinha tido uma experiência lá atrás, foi minha primeira experiência com educação, ainda moleque, com 16 anos de idade, que foi fazer um projeto de alfabetização de jovens e adultos pelo método Paulo Freire na favela do Flamengo, na Zona Norte, lá na Estrada Santo Inês. Foi uma das experiências mais marcantes que eu tive, porque, cara, você ajudar alguém a ler o mundo não é só escrever o nome, é ajudar a pessoa a entender o mundo a partir do processo de alfabetização, que esse é o método Paulo Freire. Aquilo me ligou com a ideia de professor. Foi ali que eu falei, eu quero ser professor. Foi quando eu participei desse curso. Aí eu fui, isso já em 2000 e alguma coisa, tava um movimento social de desempregados na Argentina muito forte, que era o movimento piqueteiro. Tava fazendo muita luta, organizando as pessoas, o pessoal lutando por trabalho, lutando por programas sociais. E eu fui lá na Argentina para conhecer aquele movimento. Eu tinha 20 e poucos anos e fui. Passei um mês lá. E um dia eu estava lá num bairro da periferia de Buenos Aires, acho que era Solano, e estava tendo uma atividade que eles chamavam de roda de reflexão. Alguns meses antes tinha tido um massacre. O movimento piqueteiro estava fazendo uma manifestação numa ponte e a polícia chegou atirando, matou 2 jovens e feriu um monte de gente. E aquelas pessoas, aquilo foi um trauma, né? Todo mundo se conhecia, todo mundo estava ali. E aí um grupo de psicanalistas argentinos foi lá e criou esse grupo de reflexão. Era uma roda em que era um espaço de escuta. E pessoas que nunca tinham sido escutadas sobre o seu sofrimento subjetivo, sobre o que sentiam na vida, tiveram a oportunidade de falar. E, bicho, me arrepio só de lembrar disso. O que saiu dali era uma catarse, era um negócio tão forte, tão vivo. E as pessoas falando e chorando e revivendo e retomando as histórias da sua infância e de violência e de desestruturação familiar e as histórias de humilhação. Eu saí dali com a outra decisão. A decisão de virar professor foi lá na alfabetização na favela do Flamengo. Depois desse dia eu falei, eu quero fazer psicanálise, eu quero entender isso. Eu quero fazer isso que eu vi aqui. E é incrível quando você dá um ouvido para uma pessoa, a importância que isso tem, cara. E eu acho que é isso que falta muito na política, falta muito na própria esquerda, sabe? As pessoas acham que elas estão lá só para falar, doutrinar a minha verdade, o que eu tenho. E não param um segundo para escutar o outro, né? Foi nessa escuta que eu acho que a psicanálise me ajudou a desenvolver um pouco também, que eu fui desenvolvendo a minha relação com as pessoas também no movimento. É uma espécie de uma empatia, né? De você conseguir sentir melhor o outro, né? É daí que a política tem que partir, né? Primeira vez que eu tive contato com o Mujica foi um evento, foi aqui em São Paulo, num centro de convenção, e chamaram algumas lideranças de movimento social para conversar com o Mujica, para trocar experiências, para ele falar um pouco e tal. Eu cheguei no evento, meio atrasado, e fui no banheiro do centro de convenção. Chego lá, quando eu olho pro lado, tá o Mujica no mictório do lado. Eu olhei para ele e falei, presidente,
Pepe, que tal? Eu fui puxar o assunto lá no mictório. Eu, pô, era mais... Admirava pra caramba. Queria, pô, não vou pedir pra tirar uma foto, né? Aí depois eu fui pro evento, fui pra sala de convenção e tal, fingindo que não aconteceu nada, né? Tô lá, aí o Mujica falando, aí eu falei, terminou, e eu cheguei lá, pedi pra tirar uma foto com o Mujica na sala de convenção. Essa foto existe até hoje. Ele botou um bonezinho do MTST e tirou a foto. A primeira vez que eu fui no estádio, eu tinha, acho que uns 6 anos, 5, 6 anos, meu pai me levou, no Morumbi. Me lembro até hoje, pra assistir Corinthians e Santos. O Corinthians ganhou de 3-2, com um gol do Marcos Roberto, lateral esquerdo. Eu ficava esperando chegar o final de semana, porque tinha jogo de quarta-noite e de fim de semana. E quarta-noite minha mãe não deixava eu ir nem a pau, porque tinha escola no outro dia cedo. Então quarta-noite eu ouvia o jogo ou no radinho que eu tinha, ou quando passava na televisão, via na televisão. E ficava esperando domingo. Tinha jogo no Pacaembu, tinha jogo no Morumbi, era um fato da semana. Eu contava os dias, eu contava as horas para ir assistir o jogo do Corinthians. Era um momento também de eu estar com meu pai. Tinha isso também. Meu pai trabalhava o dia inteiro, chegava em casa à noite, 8h30 da noite, eu estava já para dormir, porque tinha aula cedo, e ele saía mais cedo que eu para trabalhar. Então, ir pro estádio também, além de ser o Corinthians, era o momento de eu estar com meu pai. Então era um momento que eu esperava a semana inteira. Eu fazia coleção de ingresso. O ingresso naquela época era de papel. Na verdade, era um ticket que você destacava. E aí eu tinha aqueles álbuns de fotografia com os ingressos. Eu tinha uns 10 álbuns de fotografia com os ingressos de todos os jogos. Eu anotava o resultado, a caneta ali no ingresso. E eu colecionava os ingressos dos jogos que eu ia. O fato é que no estádio eu fui aprendendo a realidade através do estádio de futebol. Porque pensa, eu venho de uma família de classe média alta, meus pais médicos, professores da USP. Quando eu nasci, eles moravam num prédio lá em Pinheiros. Com quem que eu convivia? Com os meus amigos do prédio, que eram também da mesma classe social. Tinha uma quadra no prédio, eu descia para jogar bola e ficava conversando com meus amigos do prédio. Onde que eu saía desse círculo social? Quando eu ia pro estádio. E o estádio hoje é muito menos, coisa de arena e tal, mas o estádio era um encontro, o estádio, bicho, tava todo mundo ali. O rico, tipo, claro que tem a numerada, é que eu ia na arquibancada com meu pai. Então, na arquibancada era todo mundo era igual ali no meio, todo mundo se juntava, era todo mundo torcendo pelo Corinthians. Esse encontro social que a arquibancada proporciona foi me dando consciência social, até pelo que eu via, porque o estádio também é um espaço que tinha cenas muito... que eu não via em outro lugar. Mas para quem era da periferia é cotidiano. Violência policial. Aquela cena que eu já contei várias vezes do vendedor de amendoim que estava lá com o menino da minha idade, o policial foi dar uma porrada no cara para tomar a mercadoria dele, o moleque chorando, caindo de chorar no chão. Um monte de cena que foi me marcando. E eu fui moldando um pouco da minha consciência também nessa convivência do estádio de futebol. Essa história mais triste que eu vi, não só no movimento, mas que eu já vi na minha vida, que eu presenciei, que eu vivi, foi um despejo lá em Osasco. Já faz... acho que esse despejo foi em 2003. Eram umas 300 famílias que estavam num terreno que era daquele Sérgio Naia, aquele tranqueira que derrubou aquele prédio de areia no Rio de Janeiro. E ele tinha uns esqueletos de prédio abandonado lá em Osasco, na beira do Rodoanel. O movimento ocupou com as famílias lá para cobrar que aquele terreno fosse desapropriado, virasse moradia popular. Estava abandonado, largado, devendo imposto. E um dia, 6 horas da manhã, aparece a tropa de choque lá para despejar. Ilegal, sem aviso prévio, sem ordem. Essa foi a ocupação que eu fui morar quando eu fui pro movimento. Eu conhecia as pessoas, né? Não era, sabe, você chegou lá e tem um monte de gente. Não, eu sabia quem eram, eu sabia as pessoas ali pelo nome. Dona Anitta, a Joana, claro, eram meus companheiros. E aí a polícia chegou e foi entrando. Fui tentar negociar, pedir ordem judicial, o cara riu da minha cara, ordem judicial. Não sei o que, 10 minutos para sair. Eu, junto com os outros coordenadores do movimento que estavam lá, pedindo um tempo para conversar com as pessoas. As pessoas estavam acordando, tinha gente que tinha saído pro trabalho, as coisas ali, ninguém sabia. Falei, deixa eu fazer uma reunião com as pessoas para a gente explicar o que está acontecendo e ver como é que a gente vai fazer. Tinha um major, me lembro como se fosse hoje, falou, tá bom. Ele deu esse tempo, a gente fez uma roda. Quando eu falei, bom dia, gente, caiu a primeira bomba no meio da roda. Um correndo pro lado, mulher com criança no colo. Daí começou a barbárie. Mas a pior cena nesse dia, tinha chovido muito no dia anterior, tava um barro no chão. Tinha uma senhora, Dona Marisa, e ela tinha um filho de 12 anos. A polícia entrou no barraco dela, entrou arrancando as coisas, quebrando as coisas, estourando porta. E ela se revoltou, foi atrás e começou a xingar.
Teve uma reação espontânea. Cara, juntaram uns 4 policiais. Um deu uma rasteira, o outro deu uma gravata nela. Jogaram ela no chão, cheio de barro, enforcando. O outro com o joelho em cima dela. E aí veio o filho dela, de 12 anos, correndo. Mãe, mãe, mãe. Pegaram o moleque, algemaram, botaram dentro da viatura. E daí foi. Terminou esse despejo com a polícia juntando os pertences das pessoas que não estavam lá. Quem estava lá pôde botar o pertence num caminhão, os seus móveis, o que as pessoas tinham, para levar para um galpão. E quem não estava lá, eles pegaram os pertences, juntaram no meio da rua da ocupação lá, jogaram álcool, queimaram o que as pessoas tinham. Roupa, colchão, armário. Esse foi o despejo mais violento que eu já vi, de tantos que eu já enfrentei no movimento. Foi uma cena que nunca saiu da minha cabeça. Eu vou morrer com essa cena na minha cabeça. A cena daquela mulher sendo derrubada daquela forma. Hoje eu lembrei dessa cena. Não sei se vocês viram um vídeo lá no Anhangabaú de um policial chutando uma mulher. Eu vi esse vídeo hoje na rede. Quando eu vi esse vídeo eu lembrei dessa cena. Sabe o que é um símbolo de covardia, um símbolo de uma coisa que não se faz, que quer superar qualquer limite. E é isso, é um pouco a forma como as pessoas são tratadas, sabe? Essa foi uma das cenas mais tristes, mais marcantes para mim. Tem histórias do movimento também muito fortes, muito bonitas. Aquelas histórias que animam, que levam a gente a seguir adiante, né? Para mim, um outro dia que eu nunca vou esquecer na minha vida foi o dia da entrega do condomínio João Cândido. Aquilo ali foram anos de luta. Anos. A gente poderia gastar 10 café com bolos que eu não conseguiria contar aquela luta. Foi uma saga, sabe? Gente ficou acorrentada 15 dias na frente do Palácio do Governo em protesto, fez greve de fome, fazia manifestação 4 horas debaixo do sol. Né? Era um negócio assim, todo dia, acampava na frente da prefeitura, adiava o despejo que estava marcado para amanhã e ganhava uma semana para conseguir brigar e tal. Depois dessa luta toda, a gente conseguiu construir um conjunto habitacional que é lindo, que é o maior apartamento do Minha Casa Minha Vida do Brasil. Você não acredita, até que chegou o dia da chave, que eu vou falar para você, a minha maior felicidade da minha vida foi ter os meus 3 filhos e a outra foi pegar a minha chave do meu apartamento, abrir essa porta com os meus filhos, entrar aqui dentro, olhar 3 dormitórios. Foi feito pelas pessoas, as pessoas participaram, tinha as oficinas, onde as pessoas ajudaram a decidir, tinha o tamanho do apartamento, você fazia uma assembleia, botava uma fita crepe no chão do galpão, simulando as paredes do apartamento, e fazia, não, vai aumentar a cozinha ou a sala? Não, puxa mais 1 metro aí, tá, aumenta a cozinha, para caber o armário, para caber o fogão. Aí aumentava a cozinha. E esse desenho, os arquitetos acompanhando, foi o desenho do prédio depois. As pessoas desenharam a sua própria casa. As pessoas construíram a sua própria casa. Esse processo foi lindo, era uma coisa viva. Sabe o que eu vi? Eu ia visitar a obra sempre de gente dizendo, porra, eu sou pedreiro desde que eu cheguei aqui em São Paulo, há 30 anos. E eu sempre fiz casa para os outros que eu não podia entrar. Eu sempre fiz prédio que eu só andava pelo elevador de serviço. Agora eu estou fazendo a minha casa. Porra! O dia da entrega da chave, você imagina a energia que tinha, a força que tinha. Bom, gente, esse foi um Café com Bolos que, como vocês perceberam, a gente não falou tanto de política, a ideia era falar um pouco de histórias minhas, de verdades que são importantes para mim, que são profundas, que fazem parte da minha vida, que marcam minha vida. No outro a gente tinha falado das fake news, das mentiras, essa coisa de ódio, de esgoto. Hoje eu quis falar um pouco de amor, de coisas que me tocam, de sentimentos que são importantes para mim. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.